Som com qualidade. É aqui. Todo mundo ouve, todo mundo aprova. Rede Nacional de Notícias. Rede Nacional de Notícias. E agora, o Gogó de Ouro. Luciano Luiz. Opa, é comigo, galera. Muito obrigado, galera, conectada aqui com a gente no www.redenn.com.br. Um planeta inteiro ligado, acompanhando sempre a melhor transmissão. E hoje no nosso Luciano Luiz Entrevista, com convidados especiais. E aqui à minha frente, nossa primeira entrevista da noite. Primeiro boa noite, Elísio Macambira. Como que eu apresento esse meu amigo? Além de um grande expert no que diz respeito à luta, não só como praticante, luta jiu-jitsu, judô, luta olímpica, faixa preta em tudo, mas é um excelente diretor, uma pessoa que acompanha o dia a dia do esporte no que diz respeito àquela coisa de estar presente, não é um cartola, não. Ele, se precisar, rola, como o pessoal gosta de dizer também no tatame, e também faz parte de um hall de relações que muito nos envaidece, com grandes personagens desse momento especial da luta. Primeiro, boa noite, Elísio Macambira, prazer tê-lo aqui com a gente na Rede Nacional de Notícias. Primeiramente, boa noite, Luciano Luiz. Sobe aqui põe pra cima. Boa noite, Luciano Luiz. Pode falar. E também boa noite a todos os ouvintes da rádio. E vamos aí às perguntas, Luiz. Elísio, primeiro, a gente até comentava isso agora antes do comercial, né, antes da sua chegada, que a realidade das lutas, né, a gente tinha aquela coisa do judô, né, que sempre foi uma modalidade de muitas medalhas para o país e até uma coisa meio educacional, né, as mães colocavam para que as crianças tivessem um crescimento mais tranquilo, uma coisa de defesa pessoal, mas também como uma atividade física. O boxe, né, por toda a representatividade do esporte, ele apareceu, mas de uns anos para cá, muitas lutas vieram. O jiu-jitsu, sem dúvida nenhuma, pelo menos na minha opinião, ele teve uma importância muito grande, porque é uma modalidade, e me corrija se estiver errado, eu fui um praticante na minha infância de taekwondo. Depois fui me aventurar já adulto no jiu-jitsu e acabei desistindo, parando com tudo. Aliás, me arrependo muito, porque na época que eu lutava, até meu porte físico era muito melhor, porque, enfim, você queima mesmo, não dá para você ser chinelinho em luta. Mas de uns tempos para cá, as lutas evoluíram demais, né? Eu queria que você primeiro se apresentasse, né? Quem o pessoal conhecer em casa, quem é essa lenda do esporte nacional. Tá, ok. Eu agradeço aí os elogios, tá, Luciano? Realmente as lutas têm uma evolução muito grande. Hoje, antigamente, o pessoal falava em boxe, somente boxe. Hoje você tem o judô, um dos esportes que mais medalhas está trazendo para o país e que trouxe para o país juntamente com a vela. Nós temos aí o taekwondo também, que a Lavínia agora ganhou uma medalha de bronze. E o boxe, com a representação nessas últimas Olimpíadas, com grande resultado para o país. Nós temos também a luta olímpica, que são 4 lutas olímpicas, muita gente não sabe, que é o boxe, a luta olímpica, o judô e o taekwondo. São as 4 modalidades de luta olímpica. Mas nessas 4 modalidades nós temos, você falou do jiu-jitsu, realmente, o jiu-jitsu, hoje, lá fora no país, o jiu-jitsu é o que mais emprega brasileiros, tanto nos Estados Unidos, quanto no Oriente Médio, no Japão, na Europa. Muitos brasileiros vivem do jiu-jitsu. Eu até na minha família, o primo da minha esposa, primo direto dela, hoje foi campeão brasileiro de jiu-jitsu, foi a convite para os Estados Unidos e hoje participa agora me foge o nome do lutador, já que está quase encerrando, Dan Anderson. Tá. É um dos treinadores do Anderson, não sei se você conhece, é o Ricardo Pancho, todo mundo foi campeão brasileiro, até é primo da minha esposa. Jiu-jitsu abriu muitas portas, né? E assim, eu vejo o Ricardo é um exemplo claro, e como tantos outros Ricardos, você bem disse, espalhados não só pelos Estados Unidos, mas pelo mundo, que ganharam uma oportunidade até de vida, né? De mudar, de ter uma projeção melhor.
Justamente. Se você vê hoje no mundo inteiro, brasileiros aí abriu a porta, Brasília Jiu-Jitsu abriu as portas aí para muita gente do Brasil. E também o MMA, né, que a gente não pode deixar de lado, que a gente fala em todas as modalidades de luta, vamos juntar todas e vamos formar o MMA, que é a mistura de artes marciais, né? E o MMA também, muitos brasileiros com grandes resultados fizeram também o Brasil crescer muito. E o Brasília Jiu-Jitsu, quando fala em lutador brasileiro, sempre tem um emprego, tem uma vaga em qualquer lugar do mundo. A gente acompanha as lutas. Antes da gente falar da luta de sábado, que foi uma luta que se esperava muito, né, do Chris Weidman contra o Vitor Belfort, eu queria que você falasse até da experiência que você tem do Vitor, mas a relação... O Vitor foi um atleta que ele mudou, ele faz parte da história do esporte, né? Porque ele conquistou um título mundial há 19 anos, quando as regras eram diferentes. Eu acho que a coisa era até um pouco mais violenta, se eu estiver errado me corrija, mas a coisa era até... Hoje, lógico que pode machucar, mas hoje tem algumas regras que dão uma segurada, os árbitros são bem mais criteriosos. Por exemplo, a própria luta ali do Vitor, no momento que o árbitro interrompeu, de repente, se fosse há 10 anos, deixaria correr um pouco mais, né? Deixaria. Realmente, o Vitor começou com a gente, eu já tive a oportunidade de treinar com ele. Ele fez um tempo luta olímpica com o nosso grande professor Edson Cudo. Infelizmente, o que aconteceu sábado, eu falo para você, Luciano, que o Vitor, ele começou com uma explosão total. O Vitor, ele treina strike, quer dizer, explicando para os ouvintes, strike é a luta em pé, como o boxe, seria o boxe. Então ele gosta muito de fazer esse treino em pé. O que acontece? O Vitor, ele tem uma estratégia de luta muito simples. Ele vai com tudo no começo. Se der certo, deu. Se deu errado, o cansaço que vem, ou se não essa explosão violenta física que ele faz com que ele entre num digamos assim, num staff muito grande, tá? Ele acaba perdendo todas as energias, porque ele gasta tudo no começo. Se der certo, deu. Se não der certo, realmente ele teve 10 segundos ali que ele tomou conta da luta, né? O Chris Weidman, para todos os ouvintes, ele é praticante de uma modalidade chamada luta olímpica, que nos Estados Unidos chama de wrestling. Aqui no Brasil a gente colocou luta olímpica para facilitar, porque a palavra wrestling é um pouquinho difícil, né? Ou a luta grego-romana é a mesma coisa. E ele é um lutador de grande, vamos dizer assim, de grande performance. Ele foi um lutador quase de seleção brasileira de wrestling nos Estados Unidos, de luta olímpica. E realmente, a idade que tem o Chris Weidman com o Vitor Belfort, quase 10 anos de diferença, é muita coisa. Faz diferença isso, faz muita diferença, faz muita diferença. E o Vitor, ele fez a estratégia. Vamos dar tudo nos 2 primeiros minutos. Se der certo, eu derrubo ele e eu ganho a luta. Se der errado, vai ficar um pouco assim ruim para ele, porque nessa explosão física ele teve uma fadiga muito grande. E tanto é quando o Chris Weidman colocou ele no chão, que a gente chama de ground and pound, quer dizer, bater no chão, ele teve um cansaço que ele não conseguiu sair daquela posição, que seria uma posição de montada. Eu até estranhei, porque eu vi que o Vitor tentou sair, mas você sair no jiu-jitsu é uma coisa. Você sair levando um monte de pancada na cabeça é um pouco diferente. No jiu-jitsu você está no chão, né? A pessoa está montada em cima de você, mas você pode se defender e tentar girar, mas você, no máximo que você vai estar sendo atacado é através de repente, um estrangulamento ou uma chave de braço, né? Agora, no caso dele ali, ele foi golpeado várias vezes, né? Ele levou realmente foi bem contundente. Os golpes que o Chris Weidman deu no Vitor foi muito forte. Teve um que no começo lá, ele teve um abalo muito grande pro Vitor. E, sabe, o Vitor é um grande lutador, como você disse agora, tá Luciano? Mas ele faltou um pouco de estratégia nessa luta, porque a gente sabia que o Chris Weidman é um grande lutador de luta olímpica. E justamente você viu que ele fez um ataque de double leg, seria aquele ataque com as duas pernas, acatando as duas pernas dele, jogou pro Vitor pro chão, o Vitor ficou totalmente... E até com uma certa facilidade. Muita né? facilidade. Eu achei que, assim, até porque não era algo diferente, não foi uma carta na manga. Todo mundo sabia que o diferencial dele, ele tem uma condição de lutar de pé muito bem, tanto é que contra o Anderson, ele pegou o Anderson de pé, né, na primeira luta do Anderson, quando ele derrubou o Anderson Silva,
Mas a gente sabia que, principalmente em relação ao Vitor, seria a principal carta, a principal jogada dele, de repente puxar o Vitor para o chão. E eu achei que o Vitor, talvez pelo esse cansaço que você mesmo levantou em relação aos instantes iniciais da luta, foi muito fácil, né? Quando ele, de repente, jogou já com a mão nas duas pernas, o Vitor não reagiu e dali, então, só foi até o momento que o Reb acabou com a luta. Com a luta. O Vitor também tem um problema sério de coluna, ele tem um problema de bico de papagaio. Esse problema aí faz com que eles no chão ele treine um pouco menos. Por isso que ele gosta de treinar, ele gosta de atacar mais na parte de strike, na parte de ficar em pé. E eu acredito que ele deveria ter feito uma ponte ali, né? Uma ponte muito forte de cabeça, como que é feito no wrestling, como que é feito na luta olímpica. Ele não conseguiu. E o Chris ficou golpeando e sem uma reação. Eu achei muito assim, meio... Assim, a gente fica dramático, porque a gente é brasileiro, está torcendo pro Vitor, eu sou amigo dele, e a gente vê ele apanhar do jeito que ele apanhou ali, eu acho que é um pouco assim constrangedor pra gente, pros torcedores do Brasil, mas muita gente não sabe que esse treinamento, o pessoal treina ali, é 8 horas por dia, sábado, domingo, feriado, e o preparo é uma coisa importantíssima. Na minha opinião, eu acredito que faltou um pouco de preparo físico para o Vitor Belfort. Ele cansou muito rápido. Eu até ouvi uma brincadeira, né? Porque existe aquele seriado Todo Mundo Odeia o Chris, né? Que é um seriado americano. Aí, hoje pela manhã eu recebi uma brincadeira dessas de WhatsApp, né? O pessoal falando que o Lioto, o Anderson e o Vitor estão estrelando o filme Todo Mundo Odeia o Chris, porque ele acabou com os brasileiros, né? Ô, Elísio, você acha que depois da derrota do Anderson, né, o Brasil ele chegou a ter, se eu não me engano, 4 campeões mundiais, né? Certo. Ao mesmo tempo. Que o Anderson perderia, eu acho que também seria natural, até porque não é da luta isso. Acho que em todos os esportes, aqueles que chegam num nível de excelência, eles acabam... É natural que acaba entrando numa descendente por conta da idade. A gente tem esse exemplo em natação, tem esse exemplo em outros esportes. Agora, você acha que por conta de todo o problema dele, doping, o Brasil deu de repente uma baixada. Como é que está hoje o MMA brasileiro? Tem bastante revelações, tem muita gente boa por aí, tá? Que está chegando, tá? O Verdun, que vai disputar agora o Mundial. Nós temos aí um atleta que deve lutar com o Chris Adman, que seria o Ronaldo Jacaré. Sim. O Ronaldo Jacaré é do Amazonas, conheço ele, conheço o irmão dele, já lutei muito com o irmão dele, que é uma pedra dura, imagine ele. O Ronaldo Jacaré, para mim, é um atleta de grande preparo físico, é um rapaz novo, ele tem uma condição física muito superior. Eu falo assim categoricamente, até que o Vitor Belfort, até que o Anderson, pela idade, tá? E o Ronaldo Jacaré, eu acredito que vai dar muito trabalho pro Chris Adman, porque aí vai ser realmente uma luta de igual para igual. Assim, do ponto de vista de idade, vamos dizer assim, de ferocidade, de preparo físico, porque o Ronaldo Jacaré treina muito forte, ele é um treinamento assim, bem especial. Eu acredito que esses novos lutadores que estão surgindo no Brasil, tem muita gente nova, muita gente boa, que vai dar muita alegria aí pra gente ainda no futuro. Agora deixa eu voltar no assunto, eu comentei Anderson Silva, eu tenho que aproveitar e já que eu tô com um PhD aqui da matéria, aquela primeira luta dele até agora ficou alguma coisa na minha cabeça. Eu gosto muito de luta, né? Desde pequeno, depois de um tempo para cá, comecei a acompanhar mais, tive o prazer de, até ao seu lado, vivenciar algumas lutas quando... acho que nós fomos apresentados em 2003, né? Quando a gente estava com o Zulu, que disputou o Big Brother, que acho que foi uma coisa até positiva, por conta de divulgar a luta olímpica, né? O Dourado também. Como que você viu aquela primeira luta? Porque ele ficou fazendo uma série de provocações. O Anderson tinha um histórico de fazer provocações. Mas eu achei como um leigo, vamos dizer assim, né? Uma pessoa que gosta, mas tecnicamente não posso avaliar. Que foi estranho, hein, Eliso? Muita gente não sabe, o pessoal, o brasileiro não gosta muito de treinar o wrestling, luta olímpica. Eles treinam mais strike, eles treinam mais Muay Thai e Jiu-Jitsu. Hoje a luta olímpica, só para você ter uma ideia, hoje é quase 80% dos atletas vencedores
do UFC são praticantes de luta olímpica, de wrestling. Seria Só uma pra você realidade pegar. diferente, porque até alguns anos se falava que quem eram os campeões era por conta do jiu-jitsu. Será que é um O novo jiu-jitsu tempo? é importante. O jiu-jitsu é importante pela finalização, pela técnica de chão. Tá, é muito importante. Mas o coração da luta, o coração, Luciano, é o wrestling, é a luta olímpica. Por quê? O preparo que tem um lutador de luta olímpica, eu acredito, de lutas, que eu fiz todas as modalidades de luta que existe, é o maior preparo que existe. Tá? O preparo físico é um preparo de super-homem. Só para você ter uma ideia, uma modalidade olímpica, você vê os atletas aí da Rússia que foram para o UFC, tiveram grande êxito, apesar que muitos atletas não vão para o UFC porque eles ganham muito lutando luta olímpica na Rússia, que eles pagam um salário assim milionários. Mas nos Estados Unidos, a luta olímpica também é muito divulgada, muito difundida, né? O wrestling lá nas escolas, toda a escola eles praticam a modalidade de luta, quer dizer, tem no currículo escolar a modalidade de luta olímpica, wrestling, né, que eles chamam lá de wrestling. Então, resumindo, o preparo, a realidade da luta olímpica em relação ao preparo do jiu-jitsu, ao preparo do boxe, ao preparo do Muay Thai é muito superior. Eu falo para você que eu afirmo categoricamente que esse preparo é muito grande. Tanto é que se você vê o Chris Weidman, você vê o físico dele, não dá impressão, o cara não tem impressão de ser um lutador, parece que é uma pessoa normal, uma pessoa simples, mas é duro demais, é uma pessoa que parece um homem de ferro. Você chega perto dele e você vai ver que o preparo dele, que a resistência Anderson, dele é violenta. O Anderson também. Se olhar, você não parece aquela nada coisa de super-homem, nada, não tem braço. Também não pode, não tem problema de doping. Quer dizer, teve o doping dele, mas os anabolizantes são proibidos no UFC. E normalmente que faz crescer braço, peito, essas coisas todas, são anabolizantes. Tá? E o atleta, se você vê um atleta hoje olímpico de primeira linha, nessa categoria, você parece uma pessoa normal, você não vai ver que nada de grande músculo, mas a resistência, a velocidade, a explosão dele é uma coisa de super-homem. Elísio, como é que hoje você está como presidente da Confederação Brasileira, é isso? Confederação Brasileira de MMA, estou até entregando hoje pro Cauê Confone, ele vai assumir a confederação, eu acho que deu o meu prazo, a gente tem que ter um momento de entrar e um momento de sair. Eu acredito que eu já fiz meu papel, a minha idade também já está chegando aos 54. Mas você vai se afastar do esporte? Não vou. Ainda não, treino todo dia jiu-jitsu, tá? Ainda eu estou como presidente da Confederação de Submission e de luta grego-romana, sou vice-presidente nacional da modalidade olímpica, que é a luta grego-romana. Nós estamos preparando a equipe nossa aí para o ano que vem a enfrentar essa guerra que nós vamos ter, que é os Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro. É um preparo, a gente está com uma equipe feminina fortíssima, tá? A masculina eu não digo mesmo, que é um pouco difícil, a gente teria que ter uma base muito grande, eu chamo até de genética, porque os árabes, os russos, os americanos já nascem, já tem no DNA deles a luta. De competições, como é que estamos aqui? No Brasil está bem. O Brasil nós conseguimos agora uma atleta nossa, ela foi agora no Cazaquistão vice-campeã mundial pela primeira vez. Nós conseguimos fazer uma atleta vice-campeã mundial, a Aline Silva, uma grande atleta nossa. Ela foi vice-campeã mundial na categoria júnior e foi vice-campeã agora no sênior, no adulto. E as competições realizadas aqui, mais amadoras, tem acontecido? Não, está tendo bastante competição, a luta olímpica, voltando até, Luciano, a gente está falando do MMA, a gente tem também muitos eventos de MMA no Brasil, nós com uma luta olímpica, que a gente está fazendo bastante eventos justamente visando os Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro 2016. Sem dúvida nenhuma. Que será, acho que, um grande ponto, né? E é uma pena que algumas modalidades não consigam se reestruturar. E eu vejo as lutas tentando, né? Eu até conversando com o Marcelo, que é professor de Taekwondo lá de São Caetano do Sul, foge agora o nome, o Todaro, se eu não me engano. Nossa. E ele está bastante empolgado, né, com esse momento de investimento. Acho que existe uma política pública também que tem colaborado, lógico, dentro das suas limitações, mas eu acho que quem souber aproveitar vai aproveitar de uma maneira positiva, né, Elisa? Justamente. Nós temos uma política pública boa para o esporte nacional, para todas as modalidades. Eu acho que deveria, assim, todas as modalidades, todos os dirigentes aproveitar bastante esse momento. Até, Luciano, você me falou do primeira luta do Anderson, você ficou meio assim chateado, não deu para mim responder, vou responder agora para você. Realmente, o Chris Weidman, mais uma vez eu falo para vocês, o preparo dele é muito superior ao preparo do Anderson e do Vitor Belfort.
Tá, eu falo isso, muita gente pode não concordar comigo, mas eu estou tanto tempo nesse meio e acompanhei tanto os preparos dos dois atletas, eu vi que o Anderson também foi a mesma coisa. Ele teve aquela provocação normal, sabe? Faz parte da luta, para provocar, para fazer um pouco o outro adversário ter medo. Isso é legal, né? Você fazer o cara ter medo. Falar que eu sou o melhor, eu vou falar que eu não tem jeito, né? Tem que falar que é melhor. Só que o Anderson também não estava preparado para essa luta, tá? A minha opinião, faltou um pouco mais de preparo, mas a idade é muito importante. A diferença de 10, 15 anos que tem o Vitor e o Anderson em relação ao Chris Weidman, eu acho que pesa um pouquinho. Hoje, qual a idade que você aconselha um pai colocar o seu filho, a sua filha, para fazer uma arte marcial? Arte marcial, o judô pode começar com 5 anos de idade. 5 anos, 4 anos, 6 anos, o judô. A luta olímpica também é a mesma coisa. 5, 6 anos pode fazer a luta olímpica. As duas modalidades são olímpicas. O boxe, eu acredito que tem que ser um pouquinho mais, com mais idade, com 13 anos, 14 anos. Eu acho que até a criança tem que estar um pouco desenvolvida, chegando na adolescência. O taekwondo, você sabe que também pode começar também com uma idade bem inferior, assim, 6, 7 anos de idade, já pode fazer taekwondo. Agora o MMA, eu acredito que tem que, na minha opinião, eu gosto que o atleta comece na adolescência, acima de 14 anos, que eu acho que é uma idade mais disciplinar, porque aí ele sabe realmente o que está fazendo, tá? Porque alguns golpes de luta são muito contundentes, são golpes que podem matar uma outra pessoa muito facilmente. E eu acho que tem que ter, o adolescente já tem que estar começando a pensar antes de ter alguma ação que possa prejudicar um próximo. Essa preocupação sua, a gente teve, acho que não tanto agora, mas coisa de uns 8, 10 anos, muitas histórias, principalmente no Rio de Janeiro, daqueles pitbulls, né? O pessoal que fazia jiu-jitsu, ia pra rua, arrumava confusão. Isso tem diminuído, acho que é um trabalho de academia, dos professores. Você tem sentido? Eu, pelo menos, como jornalista, tenho acompanhado, diminuiu bastante, né? Diminuiu. Os pitboys lá do Rio de Janeiro. Realmente, antigamente, o pessoal ia fazer jiu-jitsu justamente para brigar. Porque aprendiam algumas técnicas que são técnicas muito rápidas, são técnicas muito eficientes, e brigar. Hoje, as academias, os profissionais que estão dando aula, a primeira coisa que se prega é o respeito, tá? Quem luta não briga. Esse é o lema. Você pode ter certeza que na rua você vai dar um tapa na cara do Anderson Silva, ele vai dar risada, ele vai embora e vai falar: você pode machucar sua mão, meu senhor, tá? Que não vai ter reação. É impossível hoje um lutador vamos dizer assim, bem preparado, um lutador bem preparado, ter reação por uma pessoa que não luta. É uma covardia, é uma coisa que quase não existe no nosso dicionário, essa palavra reação contra uma pessoa que não saiba lutar. Legal. A gente está aqui conversando com Elísio Macambira, ele que está deixando hoje de ser o presidente da Confederação Brasileira de MMA, mas é o atual presidente da Confederação Brasileira de Submission e de Greco-Romana. Luta olímpica. Em São Paulo, você tem sua academia, você pratica, você dá aula, qual que é a agenda do Elísio para a galera? Então, a agenda, todo mundo que a gente convida, nós temos um projeto em São Paulo, que é no Clube Pirituba Futebol Clube, é um projeto gratuito de jiu-jitsu e de luta olímpica. E também na zona leste de São Paulo, no bairro do Itaim Paulista, que são regiões que mais carentes. Então, e no SESI nós temos também outro projeto. Quem quiser treinar luta olímpica é gratuito, não se paga em lugar nenhum. É uma modalidade que a gente tem interesse por ser uma modalidade olímpica, tá? E jiu-jitsu, quem quiser treinar também de graça, pode gratuitamente procurar o Clube Pirituba, na Avenida Cristo Rei, número 44, em Pirituba. De segunda, todos os dias tem aula de jiu-jitsu. É um projeto social também. A gente faz hoje a gente tem como filosofia ajudar as pessoas a praticar essa modalidade de luta, mas sem cobrar absolutamente nada. Isso é legal, né? Porque ao contrário do que acontecia antigamente no Rio, hoje, quando você tem um conhecimento, né, de uma luta, acho que você fica mais seguro, tão seguro que você evita até uma briga mesmo, né? Acho que tem a coisa da conscientização com a criança que é fundamental, né? É fundamental. Tanto é que, às vezes eu faço demonstração em muitos lugares que eu vou, em clubes, polícia militar, polícia civil, e o pessoal pensa que é brincadeira, mas é uma coisa muito séria. A luta, hoje, você consegue, vamos dizer assim, apagar uma pessoa, pode matar uma pessoa em questão de minutos.
até de segundos. Então, a pessoa que pratica uma modalidade e que tem assim, já uma faixa, que já tenha já uma graduação mais elevada, ele tem que estar consciente que jamais no dicionário dele tem a palavra briga. Não existe. Luciano, eu garanto para você, é mais fácil, uma pessoa lutadora vai tentar apartar uma briga, pode até levar um tapa, outro tapa, mas jamais vai ter reação. Quem faz reação é um covarde, não é lutador. Elísio, você sempre à frente das confederações, enfim, da luta, né, num âmbito nacional, mas você fica mais aqui em São Paulo. Eu queria perguntar como está o cenário nacional. Você tem sentido também nos estados, nos principais estados e também nos mais longínquos, assim, a prática do esporte? Sim, tanto é que, avisando para todo mundo, o Brasil inteiro, que eu sei que o seu programa, Luciano Luiz, é para o Brasil inteiro, todos os estados existe luta olímpica e todos os estados têm projeto gratuito, é só procurar a sua federação, Federação do Ceará, Federação do Rio Grande do Norte, Federação da Paraíba, cada estado tem uma federação. Vai no Google, vê a federação, vê onde tem os treinos, você vai treinar gratuitamente. Como as outras modalidades, tem que ter também treino gratuito, porque as modalidades olímpicas recebem dinheiro federal e tem a obrigação de montar um quadro maior de lutadores. Então, você pode procurar em qualquer estado a sua federação, que você vai encontrar gratuitamente um local para praticar a sua modalidade. Legal, isso é muito importante. Me passa, você tem um site da Confederação Brasileira de MMA, é www.mmalutas.com.br. E tá? de Submission? Submission tá no meu nome, Elísio Cardoso, @globo.com. Qualquer coisa, qualquer assunto, explicação, os ouvintes quiserem, a gente está aberto para dar a informação necessária. Legal. E uma coisa que é muito bacana, né? Porque quanto mais a pessoa evoluir no que diz respeito à luta e principalmente em relação ao aprendizado, eu acho que dá uma tranquilidade. Eu vejo um número muito grande de pessoas, e até conversando com alguns colegas, que fazem a luta, só que não participam de competições. É mesmo aquela coisa que é para desestressar, é para praticar esporte. Cresceu muito também isso, né? Que era aquela coisa da corrida ou que era do futebolzinho, o pessoal se reúne e tal para rolar, como eles gostam de dizer. Luta, só para você ter uma ideia, Luciano, é uma das modalidades que mais cresceram no país. Depois do futebol, a luta está sendo uma modalidade que mais cresce hoje junto às pessoas, assim, de interesse da população. Claro que as mulheres, nas academias, hoje tem várias modalidades de luta lá para começar, não só Muay Thai, mas tem várias modalidades que as mulheres estão fazendo, estão praticando. Tá? Um boxe mais light, quer dizer, são modalidades assim, adaptadas que as mulheres, ou as pessoas que às vezes não têm assim, a intenção de ser lutador, mas sim de praticar a modalidade como um lazer, como um aprendizado, como uma coisa que você falou desestressante. O mais importante, queima muita caloria. Eu acredito que hoje a luta é uma das modalidades que mais queima calorias, de todas as modalidades existentes. Você falou sobre mulher, eu queria entrar nesse tema. Como é que está o público feminino no que diz respeito à prática do esporte e já projetando, visando a Olimpíada? Tá, as mulheres eu acho que estão tomando conta, tá? Tanto é que se você vai assistir hoje um evento de MMA, tem muitas mulheres. Eu acredito que tem quase. Aquela Ronda é um fenômeno mesmo, do jeito que o pessoal fala? A Ronda é lutadora de wrestling, também de luta olímpica. Ela vai lutar contra uma brasileira agora, né? Com a Cyborg, né? Então ela é muito forte, ela tem uma explosão física, assim, excepcional para uma mulher. Além de ser uma mulher bonita, né? Ela tem um preparo, uma explosão, ela, como strike também, ela é muito forte. E no chão também, pela postura e também pela prática de luta olímpica que ela teve nos Estados Unidos, que fez parte da vida dela escolar, ela realmente é uma atleta muito difícil de ser vencida, tá? Eu acredito, vamos torcer para o Brasil, claro, sempre estamos torcendo para a brasileira, mas vamos ver como que ela vai se portar. Nós temos também outra atleta também, que é a Porto, tá? Que é do interior de São Paulo, muito forte também. Nós temos aí uma revelação muito grande de atletas femininas no MMA. Na luta olímpica,
repetindo, para os Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro, nós temos 2 atletas com grande chance de medalhas, tá? A Aline Silva, ela vai ter uma grande esperança nossa de medalha, que ela foi vice-campeã mundial. Nós temos aí a Joyce, outra atleta de altíssimo nível do Rio de Janeiro, que também tem grande chance de medalha. Em geral, o Brasil, no feminino, está muito bem representado. Chegou uma pergunta aqui do Miguel Souza pra gente, dentro do site. Ele pergunta o seguinte: Anderson Silva será campeão de novo? Olha, eu vou ser bem sincero para vocês. Às vezes eu posso falar que não. Ou ele já está descendendo eu vou falar que não. Aí ele vai lá e ganha. Vamos chamar de mentiroso. Mas eu vou pela lógica e pela ciência, né? Eu também sou profissional de educação física, sou professor. E a vida toda eu acompanhei a esporte de alto rendimento, tá, pessoal? Então, o Anderson, ele já chegou até um nível. Esse nível, ele não consegue crescer mais que esse nível que ele chegou. É igual uma atleta nossa, de luta olímpica. Ela chegou no nível, a gente está tentando, ela desenvolver um pouco mais para pegar uma outra atleta, ela não consegue, porque o fisicamente, mentalmente, tudo chegou ao limite. Então nós temos um limite. Nosso limite, cada um tem o seu limite. Tá? O Pelé, ele chegou ao limite, ele teve que parar, porque se ele continuasse, ele não ia ser um grande jogador, ia começar a dar chute para fora, tudo, porque ele chegou ao limite dele, tá, pessoal? Então acontece também com a luta. Eu acredito que o Anderson, ele chegou ao limite dele, tá? Ele já, os 40 já chegando nele, e ele, se ele forçar, eu acredito que ele pode passar um ridículo, tá? Porque os atletas hoje, na categoria deles, estão muito bem preparados e super jovens, tá? Eu acho que ele foi um grande lutador, um grande fenômeno, uma pessoa que mostrou para o país que realmente merece, tá? Chegar onde chegou. Legal. Elisio, antes da gente fechar, eu queria que você falasse o seguinte: as pessoas que assistem e cresceu muito, né? A gente tem um canal hoje, enfim, o canal Combate, né? Não tem nenhum problema de dizer o nome, de assinaturas, mas quando você projeta lá fora, a gente ainda está muito aquém, né? Por exemplo, o americano, ele tem uma devoção absurda em relação ao esporte. O que está faltando para decolar ainda mais e a gente ter, você destacou bem, né, de um projeto social que você faz lá em Pirituba e também no Itaim Paulista, mas ainda, quando se fala em projeto social, tem muito mais futebol do que de luta. E a luta educa, enfim, tem uma série de argumentos que pode ajudar até na formação da criança. O que está faltando para um boom maior ainda do esporte no Brasil? Eu acho que a luta, eu chamo de um esporte democrático. Por que um esporte democrático? Porque uma criança bem magrinha, porque tem categoria de pesos. Nós temos aí 7, alguns esportes têm 4, 8 categorias de esporte. Então o que acontece? Uma criança bem magrinha pode praticar a modalidade, como aquela bem gordinha também pode praticar a modalidade. Então, eu chamo a luta de democrático porque todos podem praticar a modalidade de luta. O futebol, se não tiver um biotipo magro, se não for magrinho, espertinho, não vai conseguir jogar futebol. Um gordinho, coitadinho, nunca vai chegar a uma seleção brasileira como o Daniel Hernandes, que era bem gordinho, chegou a ser até ganhar a Copa do Mundo de judô, pesando 130 quilos. Então eu acho que a luta é o esporte um dos mais democráticos que existe no planeta. E para a gente levantar a modalidade, a gente precisa ainda do setor público. O setor público tem que ajudar, porque as modalidades que não tem ainda expressão, nenhum patrocinador gosta de ajudar, entendeu? Você vê o futebol, o cara até dispensa, às vezes patrocínio, porque não cabe na camisa mais patrocínio. Mas na luta você vê assim, o Zé da esquina, o Zé da padaria, o dono do supermercado, dá ali uma ajudinha, coloca o nome dele. Família, né? Família. Então a gente precisa primeiro dessa ajuda do governo. Elisio, o Chris Weidman, ele vai conquistar tudo aquilo que o Anderson conquistou? Você acha que ele fica todo esse tempo com o cinturão ou logo aparece alguém para tirar ele de lá? Eu tô torcendo para que o Ronaldo Jacaré ganhe dele, tá? Eu tô assim, rezando, assim, torcendo, porque eu sei que é uma pessoa humilde, que veio lá do Amazonas, uma pessoa muito carente, numa família assim que não tem absolutamente nada, e ele tá treinando forte, deve ser um dos próximos adversários do Chris Weidman. Agora, por enquanto, eu acredito que ele vai ser um rei, tá? Porque ele está muito bem preparado. É uma pessoa que tem um psicológico acima de muitos atletas. E outra coisa, se você vê a velocidade que ele tem de ataque, é uma velocidade espetacular, tá? A velocidade dele é aquela do Anderson há 10, 15 anos atrás.
Elísio Macambira com a gente aqui no Luciano Luiz Entrevista. Elísio, brigadão pela sua participação. Quero que você volte aqui, falar um pouco mais de luta com a gente. Tenha o canal da Rede Nacional sempre à disposição para você mandar informações sobre suas competições, para levar a equipe, para cobrir, enfim, tenha na gente um grande parceiro aí, fica à vontade que a gente gosta muito e valoriza demais esse espaço, essa modalidade, conte com a gente. Obrigado, tá, Luciano Luiz, a todos os ouvintes da Rede Nacional e convidando a todo mundo, a luta todos podem praticar. Pessoal, como eu te falei, eu já tenho uns 4 anos que eu não entro no tatame, se eu quiser pegar o meu kimono lá... Tá meio apertado, mas se eu dá pra rolar lá... Dá, tranquilamente. Você vai... Você vai deixar uns faixa branca pra mim, não vai meter... Não. Faixa branca e o pessoal respeita, tem um respeito, ninguém quer ser melhor que ninguém, porque o melhor mesmo é aquele que chega lá, vai no octógono, vai no tatame, mas... existe muito respeito para quem está começando. Você pode ter certeza, eu jogo futebol também, tá, Luciano? Eu machuco mais no futebol do que na luta. Ninguém acredita, mas é verdade. O pessoal fala isso mesmo. Tudo machucado, meu pé, eu tô com o tornozelo doendo, o joelho meio assim torto, mas na luta eu não machuco. Faz um ano que, graças a Deus, eu não sofro absolutamente nada. Pô, Elísio, conte com a gente, valeu mesmo, poxa, legal sua participação aqui. Rede Nacional de Notícias. Aliás, a gente até uma vez nos encontramos num desfile de carnaval, você estava com o vice-presidente do UFC, né? Então, saiba que o canal sempre aberto aqui para você, pode contar com a gente. Muito obrigado, então boa noite a todos os ouvintes, tá aí, estamos aí, tá? Estamos aí, qualquer coisa que você precisar, alguém precisar, é só me falar com a gente, tá Luciano? E estamos à disposição de todos os ouvintes pelos sites que eu mandei para vocês. Tá? Boa noite para todos. Legal, esse é Elísio Macambira falando com a gente aqui no www.Rede Nacional de Notícias. Agora um rápido intervalo.